Está no ar o Chave do Enem, o seu programa de bate-papo sobre os assuntos mais importantes da vida do estudante. E com vocês, Larissa Braff. Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa Chave do Enem, o programa que ajuda você a se dar bem nessa prova tão importante. Quem são os convidados de hoje, Pablini? Nossos queridíssimos e digníssimos convidados são eles: Rodrigo Udo, professor de História há 18 anos, prof. de História da Arte, mestre em História Política, pós-graduado em História da Arte e Pedagogia Empresarial. Ele também, Yuri Gomes Ramos, graduado em História pela Universidade Franciscana de Santa Maria, graduando em Filosofia e Sociologia pela Universidade de Araras e mestre em História da Universidade de História do Brasil pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de História e Filosofia na Educação Adventista há 17 anos. E também não poderia faltar ele, Tiago César, graduado e mestre em Geografia pela UEM, coordenador de Extensão e Pesquisa da Faculdade Adventista Paranaense, professor da rede há 9 anos. Sejam muito bem-vindos a mais um Chave do Enem. Fez força, professor Rodrigo? Foi difícil? Não, não fiz força não, tô bom. Vocês estão bem? Tá tudo certo? Tranquilo. Tranquilo. Tudo certo. Hoje, acho que vocês perceberam ali pela música, né? A gente vai falar de um tema brasileiro. Aliás, Brasil? o Brasil. Ah, não, chega, eu não aguento mais falar Vamos de Brasil. devolver pros Aí, índios. Brasil. Não aguenta mais falar de Brasil? Como assim, professor? O senhor é professor de geografia. Brasil. Tanta coisa pra falar. Vai para os Estados Unidos, então. Eu tô bem aqui no meu país. Tá bom, eu acho que Eu vamos falar acho de que ele Brasil. deveria Nome. devolver pros índios. Eu acho que vamos falar de Brasil. Então, depois dessa, tá, professor Yuri? Vamos falar. Ok. O que a gente tem que saber do Brasil pro Enem? Começa quem? Muita Eu? coisa. Muita coisa. Muita Só que coisa. assim, nós temos dois assuntos que perpassam dentro de humanidades. Dois assuntos importantes, porque eles vão nortear também a economia brasileira. Tá? História econômica é fundamental. Por que história econômica é fundamental? Porque ela envolve toda a história da humanidade, a apropriação do espaço Vocês viram que o Thiago só quer saber de dinheiro, né? e a transformação. Coisa, A parte econômica. Só dinheiro, dinheiro. Tempo é dinheiro, meu caro. Ai, que É. Bom, Só dinheiro. trabalho voluntário. Aliás, produção, ele se voluntariou agora então, ok? Não precisa nem pagar o cachê, estamos livres desse cachê. Mas é boa. 17 anos de educação adventista, eu acho que eu tô aqui por causa do dinheiro, rapaz. Vou ficar É quieto amor. novamente. Amor. Mas voltando aqui, nós temos que pensar um pouquinho a história Tem econômica. contatos que eu não tenho. Esse cara tá ganhando uma coisa que eu tô ganhando. Pois é, faltou musiquinha, aquela musiquinha do Arquivo X. Só quem sabe. Só quem sabe, sabe. Bom. Vocês podem responder minha pergunta, por favor? Ah, desculpa, o que tu tinha perguntado mesmo? Eu perguntei o que o aluno precisa saber do Brasil para a prova História do Enem. econômica é a base. Entender o processo de ocupação, de colonização e principalmente a divisão de terras. Isso cai muito no Enem, essa questão fundiária brasileira e o processo de industrialização. Você Até porque sabia? a questão de economia também vai estar associada à questão, às questões sociais. Sociedade. Você sabia, por exemplo, já escutou falar o termo industrialização tardia? Já ouviu falar, Pablino? Não. Industrialização tardia? É uma industrialização que é feita tarde demais. Acertou, Muito bom. miserável. Bateu palma, Parabéns. Parabéns. Palmas. Palmas para Pablini. Quem descobriu o Brasil? Pedro está bravo. Eu já tive uma aula com o professor Yuri sobre isso. Não sei se é esse o assunto que você quer falar. Sobre Não. descobrir ou não. Quem descobriu, essa é uma por favor, discussão cubra de complicada, novo. né? Porque os portugueses mesmo dizem que Começou. acharam, não descobriram, né? E a gente diz que descobriu. Começou o papo de história. Vamos dormir aqui, descansar um pouquinho. Cada programa é um tema polêmico, né? Porque Pois é. quem acha é porque procura. Se procura, não se perdeu. Filosofia. Entendi. Filosofou. A parte filosófica, Então né? nós temos que pensar um pouquinho nessa questão da industrialização e da questão fundiária no Brasil. Outros assuntos podem cair? Pode, mas esse é um assunto que permeia a questão Brasil dentro de Enem. Aí você tem momentos, né, de industrialização, as tentativas, as várias e várias e várias tentativas de industrializar o Brasil e as várias e várias e várias vezes que fracassou tentando. Mas por que esse fracasso, essa demora? Queridinha, aí a gente vai ter que conversar muito tempo sobre isso. Tenho tempo pra vocês, vamos lá. Gente, Bom, são muitas tudo tentativas. começou na colonização. Tudo começou na colonização. Certo. Aliás, assim, né?
realmente você tem muita gente tentando. Os holandeses tentaram implantar alguns sistemas de industrialização, fracassaram, mas mais recentemente, né, a gente pode pegar o Marquês de Pombal tentando industrializar. Depois veio a dona... No final ele tentou criar manufaturas no Brasil, não deu certo, porque ninguém implantou, era mais fácil comprar de fora. Aí veio a Dona Maria I, né, a louca, tadinha, né? Casou com o tio dela e acabava correndo pelada pelo Palácio de Queluz, desesperada, achando que estava vendo o marido morto. Mas um detalhe interessante, né, Obrigado. que essa não industrialização do Brasil também tem muito a ver com a questão cultural de Portugal, né? Para eles era... Opa, perdão. Ah, tá. Muito obrigado. Meu Pensei que tava todo mundo fazendo dieta do sol. Não? Um dia eu perguntei isso pro meu professor na faculdade, na época, lá uns 20 anos atrás, por que Portugal não fez como os ingleses, né? Que pegou o dinheiro que tinha, investiu em industrialização e se tornou uma potência. E ele me disse o seguinte, eu achei bem interessante a resposta dele. Ele disse assim, ó, porque os ingleses inovaram, os portugueses fizeram o que todo mundo fazia. Né? Então, naquela época, era comum de tu ter dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso gastar. Então, para que eu vou investir para ganhar mais dinheiro? Vou ter que trabalhar? Isso explica a nossa brasilidade, Com inclusive. certeza. Um dos Aí aspectos. você pode ir para Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Aí você tem que ir para Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Aí vai ser uma discussão sensacional. Recomendo a leitura do livro. Vocês acham que se a gente fosse descoberto pelos ingleses, a gente seria mais bonito? A Jamaica também Olha, foi. você Olha o que seria aconteceu impossível com ser ela. mais bonita. Porque eu sou linda demais, Você já né? é linda demais. Oh, para com isso aí. Não pode imagina. falar isso pra Até parar mesmo com porque isso. os É ingleses A gente alto, sempre ela é elogia esperando alta. alguma coisa de volta e não acontece. Mas olha Até assim, mesmo só porque os ingleses não são genética padrão de não está muito É ligada porque às aqui. vezes eu Vamos- esqueço que o óbvio precisa ser dito, né? Eu achei que você já soubesse. Não, de jeito Você nenhum. tá doido, segura bom. essa. Mas essa história de raiz do Brasil é extremamente importante nós colocarmos, porque Sim. é um assunto que cai. Né? Sérgio Sim. Buarque de Holanda é um dos principais historiadores Certamente. sobre o Brasil. Pai do Serginho, né? Pai do Serginho. Serginho. Sérgio Buarque. Sérgio Buarque de Holanda. Intimidade. Aí a gente tem... Raízes do Brasil é um dos... Junto com Casagrande Senzala, e aí alguns outros economicistas, como Celso Furtado, são alguns caras bastante cobrados no Enem. Então, você vai ter depois tem a viradeira com a Maria I, depois o Dom João VI tenta industrializar o Brasil, mas também continua sendo mais barato comprar de fora. Quando o Brasil se torna independente, ele é muito dependente de tudo que vem de fora. O Dom Pedro II vai tentar É que industrializar... também teve acordos lá no início, né? Com os ingleses que não podia que era ter de tentar industrialização baratear os aqui. acordos de 1810, né? Aí você vai ter, durante o segundo reinado, a dependência do café. O Brasil continuava achando mais barato entregar commodities e comprar produto industrializado. Então... Mas teve um cara nesse período aí. Sim, era aí que eu ia chegar. Né? Teve o... cara? Justamente um rápido surto Quem é o rapazinho? em... Gaúcho. Gaúcho. Mas ninguém sabe que ele é gaúcho. 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 Quem disse que ele é gaúcho? Arroio Grande. Agora até eu Sim. fiquei surpreso. Sim, Se senhor. ninguém sabe, como é que tu sabe? Porque eu sou historiador. Irineu faz Evangelista sentido. de Souza. Irineu Evangelista de Souza é o nome da criança. Irineu. Acontece Irineu. o seguinte, Você não teve sabe nem eu. uma medida, em 1843, 44, foi implantada uma medida no Brasil chamada de tarifa Alves Branco, que aumentava os impostos sobre produtos importados para tentar estimular a produção interna. De 30% para 60%. De 30 a 60%. Ou né? seja, Então, peraí, 60%. só para lembrar, imposto não é um problema atual, tá? Só para constar, quando a gente fala de imposto, parece que é algo novo. Né? mas o Brasil a tá intenção- atrelado a Desde isso, aquela né? época, É uma A coisa- intenção era boa, porque aumentando os impostos dos produtos que vêm de fora, a ideia era incentivar a Industrializar o indústria interna. E é aí que aparece o Barão de Mauá, né, que voa, né? O cara se tornou um dos homens mais ricos do mundo, investiu em bonde, linha de trem, bancos, companhia de gás, As eletricidade. 7 maiores empresas do Brasil eram dele. Exatamente, o cara realmente voou. Só que aconteceu, ele não dava conta de sozinho abordar todos os ramos da economia brasileira que eram necessários. E aí acabou que muita gente continuava comprando produto de fora e reclamando do governo. E Aí não eu- tinha parceiros para poder fazer essa... Exatamente. Não cresceu É uma juntos, industrialização então. junto com ele. Ele que está sozinho ali, ele não Insuficiente. consegue manter. Aí na década de 1860 vem a Lei Silva Ferraz, que derruba todos esses impostos e quebra o Barão de... Oh, mas ele tava sozinho porque ele queria ou porque ninguém gostava dele?
Na verdade, Porque eu acho que é porque ninguém tinha coragem que ele tinha pra ninguém poder. tinha o peito que ele tinha de poder encarar isso daí. Entendi. Aí Tinha essa depois você só vai- disparidade, então, é Sim. isso? Aí você só vai ter industrialização no Brasil séria mesmo com Getúlio Vargas. Gaúcho também. Efetivamente. Quem Começou a disse? história. A gente percebe que o professor Yuri é gaúcho, né? Gaúcho Lamentavelmente, mas ele também tem qualidades. do Alegrete. Mas ele tem qualidades. Eu também sou gaúcha, tá? Só pra falar aqui. Toma. Deve ter qualidades, né? Não é possível. Se a gente procurar, Que eu mas a gente saiba, a tua conversa. esposa Se também procurar é gaúcha. Mas ela também tem qualidades. Mas ela também tem qualidade. Por Barbaridade. Cuida eu bem casei o que tu com vai ela pra falar. purificar a vida dela. Ai, coitado. Eu acho que só eu tenho salvação aqui. Alunos gaúchos, Eu tenho não pra levam mim que isso vai dar consideração do B.O. professor Rodrigo não, Gabriel. Isso vai dar problema em Isso casa. aí eu acho que ele vai dormir fora Na realidade, de casa ela nasceu hoje. em São Paulo. Ela foi criada no Rio Grande do Sul. Tá, mas só pra poder fechar essa conversa, desculpa. Sim, eu me vamos sinto voltar. invadido pelos gaúchos. Opa, ok. você sentido. Bom, não. Tá? Deixa assim. Onde começou mesmo a industrialização séria? Qual região do Brasil começa, professor? Sudeste. Ah, eu sou paulista, só pra Sudeste. constar. Ah, entendi. A gente tem uma rivalidade de estados aqui, Não, graças mas a aí, eu Deus. também, eu sou paulistano, pé de asfalto. Ah, então Nascido tamo e junto. sobrevivente das ruas perigosas de São Paulo, capital. Só tem uma pessoa que eu gosto de São Paulo, a minha esposa. Beijo. Ó o jabá, ó o jabá. Amor é love you. Amor, Não, mas ó, aí é o seguinte, passada a tentativa de Getúlio Vargas de industrializar, efetivamente a gente só vai ter um processo de industrialização com o Juscelino Kubitschek. E aí eu acho 50 anos em 5. Exatamente. Aí eu acho E o só grande importante- problema, Rodrigo, deixa eu te interromper aqui. Ah, não. Que esses 50 anos em 5 aí, o grande problema foi que ele industrializou realmente o Brasil. Mas também tem o problema do ônus, né, de tudo isso, que foi o endividamento brasileiro. Tá, falando em Getúlio Vargas, teve ditadura ou não? Rapaz. Aí você tem que me lembrar que nós temos 2 governos distintos, né, do Vargas. 3 até. Ditadura do Vargas ou ditadura militar? Do Vargas. Do Não, Vargas. ditadura do Vargas Ditadura tem. do Vargas, com certeza. De 37 a 45 é ditadura, é Estado Novo, né? Sim. Que inclusive é uma cópia do Estado Novo português. Mas a... Então a gente não teve criatividade nem pra fazer uma ditadura? Tudo veio da gringa. Na verdade, Não, nada, não há todos nada os- de novo no solo. Não, Não tem nada, pelo contrário, eu acho diferente. Eu acho que o Brasil sempre cria as coisas de fora, mas a lá Brasil. tudo se cria, A tudo brasileira. se É copia. a brasileira. A brasileira. Por exemplo, assim, ó, por que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer se teve ditadura no Brasil ou não? Porque a nossa ditadura foi uma ditadura brasileira. Foi mais legal. Outra coisa importante, sushi Subjetiva. brasileiro é diferente do sushi japonês. Só pra ficar Vai constante. comer a pizza. Eu fui comer pizza na Itália, achei uma porcaria. Eu Ah, prefiro. ele tava na Itália. É, claro. agora Ah, terminou. Desculpa. Não, não é uma porcaria desculpa. também. Ah, eu não É gostei. boa, Perdão, cara. A pizza de rua deles é ótima. Eu É que eles prefiro a investem pizza do mais no Brasil. molho. Daí eu não vou ser É capaz de diferente opinar. mais que a O gente molho é tem aqui, diferente. né? Nos Estados Unidos investe mais na massa. Na Itália investe mais no molho. Aqui a gente investe no queijo. A Tu já gente comeu em investe- todos esses lugares? A nossa pizza é bem Tu melhor. já comeu em todos esses lugares? Eu já. Eu já comi pizza na Itália também, mas eu gostei. Mas eu fui em todos os lugares. Teu eu lugar de prefiro fala, meu então. Meu país. lugar. A A gente gente vou pode ficar voltar quieto ao agora, assunto que aqui não, da... Desculpa, me senti humilhado. É, Eu comi isso no em máximo na esquina consideração, ali. professor Tiago, a gente vai voltar ao assunto aqui Por do favor, Brasil, Larissa. tá? Se vocês não se importam. favor. Mas Não, cai... mas eu tô falando que o Brasil é melhor. Eu fui em todos esses lugares. A gente e prefiro Se o Brasil. tu Ok. disse, se tu Professor, falou, tá falado. nacionalista. Nós já vimos. Com certeza. Então o assunto da ditadura também está inerente ao Enem, certo? Sim, Cai também, cai. com certeza. Getúlio cai em todo lugar, né? Getúlio cai bastante, porque você tem muitos processos, na verdade, ali envolvidos. Com relação à questão do culto à personalidade, as duas constituições, né? Então tem muita coisa envolvida. A cultura brasileira A muda cultura muito brasileira, sem dúvida e é realçado pelo esse nacionalismo e tal. Ele do cria a Getúlio. questão do mito do líder. Sim. Ele vai criar, ele comete suicídio. Se você for. A Hoje eu carta estava dele, vendo né? algumas notícias da época, pegando os jornais, resgatando aquela multidão de pessoas no aeroporto para embarque do caixão. O culto, né, a personalidade, De é algo que Getúlio? marca. Getúlio vai. Ele suicidou ou ele foi assassinado? Oficialmente, É suicídio. se suicidou-se a si mesmo ele próprio. Pensei que ele tinha tido alguma ajuda. Não, oficialmente não. Tá. Então, você sabe que tem uma lenda da Virginia Lane, que era supostamente uma amante dele. Ela disse que ela estava no quarto com ele, né?
É bem divertido, inclusive. Diz que ela foi jogada pelada pra baixo, né? Ué. Mas isso é a versão dela. Só ela tem essa versão. Mas Só são ela as sabe teorias, né? Tem terra plana, tem tanta teoria por aí, né? Mas vamos, pro Enem, foca na história que está relatada ali. Suicídio de Vargas, ok? Porque vai que aparece um distrator e aí depois vão reclamar da nossa aula aqui. Sim. E outra coisa, o Vargas é um homem do seu tempo. Sim. Né? Então, naquela época, ele, um gaúcho de São Borja... Gaúcho. Não puxando a brasa pro assado, mas era mesmo, né? Não, você era pode muito puxar a brasa, comum. porque foi uma desgraça pro Brasil. Hã? Você pode puxar a brasa. Foi uma Ok. desgraça pro Brasil. Fight. Né? Mas a grande questão é a seguinte: pode até ter sido, né, uma desgraça, mas a história muitas vezes divide a política brasileira entre antes e depois de Vargas. Não, Né? isso é Foi um frequente. marco. Né? Isso é fato, não tem como dizer que não. Não, e certo? ele criou uma escola de populistas. Sim. Sem dúvida nenhuma, ele criou uma escola de populistas. E nisso ele foi doutor, isso não tem o que falar. Sim, ele é o mais erótico dos populistas. Porque todo mundo que vem depois dele, se não se inspira nele abertamente, vai se inspirar nele nas entrelinhas, até seus grandes opositores como Jânio Quadros. Dá pra dizer que a política hoje tem traços ainda da era Vargas. Sim, O Brasil dúvida tem nenhuma. traços. O Brasil tem Essa traços. questão da industrialização, lembrando que sempre tem dois lados da história, né? Foi uma ditadura, teve todo o problema. Ele vai trazer a base industrial brasileira, ele vai trazer a indústria de base. Porque nós já Petrobras. falamos nos anteriores, faltou essa base. Por isso que os processos não davam, além de outros fatores, mas ele vai trazer Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale, Volta Redonda. É a base que depois JK vai aproveitar e os outros governos vão aproveitando para tentar industrializar o Brasil de fato. E então, ele tem uma marca, ele deixou uma marca no Brasil na base industrial. Vocês comentaram ali sobre o governo JK, né, 50 anos em 5, aí o professor Yuri chegou a falar da questão da dívida que ficou depois. Deu certo ou não? Bom, essa é uma grande discussão que se tem até hoje, A né? dívida deu. A dívida deu certo. Certo, muita dívida. Aliás, outra característica, duas características importantes, imposto e dívida no Brasil, é algo recorrente. Falando em JK, a ponte JK é mó bonita, lá do meu país, Brasília. Queria dizer isso. Só país Brasília. Só fazer um Fabrício comentário. é brasiliense, é assim que fala, brasiliense? Brasiliense. Candango. Candango, Candango. Eu me isso. considero brasiliense. Muito bem. Tá, só se puder. Se não puder, eu posso ser candango. Beleza. Eu só queria fazer dar uma definição que eu acho que é importante nesse ponto da nossa conversa, que é diferenciar industrialização de revolução industrial. O Brasil nunca realizou revolução industrial. Para você realizar a revolução industrial é necessário uma transformação significativa que vem a partir da educação. Você tem que criar tecnologia nacional, Exatamente. algo que até hoje o Brasil não possui. A nossa industrialização ela é dependente de tecnologia Externa. criada Externa. pelos países pioneiros. Dá uma olhada lá em G7, G8, G20, BRICS, ok? Dá uma revisada nesses pontos que geralmente aparece É associado a importante? isso. Sim, o Brasil ele depende, né? Mas Demais. isso vale até para a primeira revolução industrial, essa questão da mudança no que diz respeito à educação. Por exemplo, se a gente for ver lá na primeira revolução industrial, Se tu você acha já- que teve isso ou foi muito mais uma minha- relação social de trabalho, Mas onde o cara Não, sai do eu acho campo e que vai para a houve. cidade? Eu acho que houve pelo seguinte: na Inglaterra, no século XVII, você vai ter, antes mesmo do desenvolvimento, que a Revolução Industrial ela vai acontecer com o Edmund Cartwright, o James Hargreaves, o James Watt, são caras pontuais que vão desenvolvendo tecnologia para melhorar os seus equipamentos. Mas a Inglaterra tinha um negócio interessante, que é a Royal Society of Science, que era a Academia Britânica de Ciências. Quando você tem a Academia Britânica de Ciências, você tem, dentro da Inglaterra, alguém desenvolvendo conhecimento técnico. O James Watt, ele era um cara que consertava máquinas que tinham sido pensadas a partir de estudos de física. E aí o James Watt vai falar assim, pô, dá para melhorar isso aqui. Mas ele não é o cara que inventa a máquina a vapor. Entendeu? É interessante que você vai ter pensadores, e aí vale sempre lembrar, né? Você vai ter o Robert Hooke, que é o cara que inventou o microscópio, o Anton Leeuwenhoek, que é o cara que descobre o paramécio, você vai ter o Isaac Newton, que inclusive tem toda uma história muito interessante da entrada dele na Royal Society. Então, a Academia Britânica de Ciências estava ali pensando
E isso saía dali e associado ao capital que a Inglaterra tinha acumulado desde as grandes navegações, já das lutas que eles tiveram com os ingleses do século com os holandeses do século XVII, associando esses dois elementos, capital e conhecimento, você tem a Revolução Industrial. Não era popularizado. Talvez assim, a educação não era algo popular. Não. Era algo restrito. De Isso fato, é importante quando nós Não é estudamos, ligado a quem Não é fazia popular. as máquinas do Exatamente. que o povo que Então operava. nós vamos ter algumas pessoas, né, professor Yuri, que vão, a gente pode contribuir aqui, nós vamos ter uma base ali de cientistas. Lembra quando a senhorita falou sobre iluminismo? Né? Voltamos ao iluminismo. Perceba como está tudo ligado aqui, né? Sim. O iluminismo ele vai trazer o progresso da ciência, a divisão da ciência, a criação das faculdades, das universidades, e a partir disso nós começamos o processo, starta. E depois nós vamos ter massificação, porque nós precisamos de mais inovação e globalização, né? Está tudo envolvido ali, nós precisamos massificar. As universidades criadas depois do século XVIII, elas saem do controle da igreja. Então elas passam a ser universidades laicas. Isso proporciona condições para que quem tem dinheiro invista naquilo que é importante para eles e não naquilo que a igreja está dizendo que é vai relevante. focar o capital agora. Exatamente. Vai sair de dentro dessa visão e vai focar agora a produção do capital, né? Vai popularizar. O que seria um país laico? É aquele chocolate? País laico que é um gosta país muito? que não tem País uma laico, religião chocolate. oficial. Muito bom. A Fabrício foi Você tem o longe país agora. laico, o país Nestlé, né? Sim, Quick. sim. Da sua Próprio O Willy país Wonka. Charge é muito bom Na também. época. Mas eu sempre preferi Nescau. E eu prefiro Todd. Por favor, A gente professor, tem que se ser retire do patrocinado programa. aqui, né? Isso Estamos aí. falando o nome Não dá. das Mas marcas Nescau é aqui. superior. É que Ok, não pode, eu desculpa. acho. Né? Não pode. Pode, será? Pode, vamos lá. Pode? A gente ganha com isso também? Ó, Acho a que pergunta, não. Ah, achei que o Thiago ia perguntar. A pergunta que ela fez é muito boa, acho que vale responder. Um país laico é um país que decide permitir que haja liberdade de religião, mas ele não vai funcionar na sua administração pública, ele não vai administrar o país não será administrado a partir de regras religiosas. Entretanto, ele respeita essas regras e as tradições. Isso é um país laico. É diferente de, por exemplo, um país ateu, que não permite manifestações religiosas e é contrário a elas. Tá? Então, o país laico, talvez um discurso interessante para pensar isso, tenha sido o discurso do Barack Obama, próximo do discurso de posse dele, se eu não me engano. Não foi o discurso de posse, mas foi um discurso próximo da posse dele, em que ele fala, gente, eu não vou administrar os Estados Unidos com a Bíblia debaixo do braço. Porque nesse país você tem hindus, você tem muçulmanos, você tem ateus, você tem espíritas, agnósticos, você tem um monte de gente que não é cristã. Então eu vou administrar respeitando as tradições, mas sem levar em consideração que eu devo administrar pensando só a Bíblia. Então, tanto que muita gente relativiza ou questiona a possibilidade de Trump estar fazendo um governo laico ou não. Porque ele assume claramente, não, os Estados Unidos é um país cristão, vamos pensar a manutenção de valores cristãos. Então, existe um debate. Será que o Trump está fazendo um governo laico ou não? Acho que é cedo para a gente discutir isso, chegar a uma conclusão a esse respeito, porque o governo ainda está em processo, ainda está seguindo o seu caminho. Talvez a gente possa fazer uma análise sobre isso daqui a 10 anos, tá? Mas é isso, país laico é isso. Certo. Para encerrar, bem pincelado, extremamente rápido, vocês acham, já linkando essa questão da laicidade, vocês acham que a questão do populismo, do politicamente correto, pode estar presente na prova? Não, ela jogou politicamente... Gente, foi embora. Falou politicamente correto, não estou discutindo hoje, não. Falou, caraca, mano. Politicamente correto. Bom, nós estamos no nós vamos momento precisar de mais um humanas. programa para discutir o politicamente correto. Não, é bem pincelado. Não, mas essa Pincelado. ideia não vai aparecer. Eu acho, Essa ideia não vai. aparece. eu acho que é um tema tenso para os tempos atuais do Brasil. Não Certo. aparece por isso. Por quê? Senão a gente vai ter reação assim, ó. Entendi. Porque é um tema que tem pontos de oposição, de concordância. Então, esse tipo de questão que gera polêmica, ela geralmente, hoje, ela é evitada dentro do Enem. E esse é um tema bastante polêmico É nos muito tempos polêmico. atuais. Se nós fôssemos fazer um programa só sobre isso, teria que ter 12 horas para começar, para introduzir o pouco assunto. ainda, Bem pouco mais. ainda. Entendeu? É pouco. Porque o professor Udo ele ilustrou muito bem. É um tema polêmico. Ele respondeu a Ele pergunta, respondeu a né? pergunta, né? A chance de cair, por exemplo, temas que não vão cair. Fake news, acho muito difícil cair alguma coisa sobre Com fake news. certeza. Acho muito difícil cair alguma coisa sobre politicamente correto. Porque, na verdade, você ainda não tem... são temas que estão em debate justamente porque você não tem definições teóricas profundas a respeito disso.
que deem de fato um norte para as pessoas. Se você tem um politicamente correto, quem define o que é correto e quem é incorreto? Então, como essas coisas não são definidas, não tem como eu cobrar de alguém no ensino médio, entendeu? Também tem uma questão ideológica, né, Rodrigo? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia são temas, por exemplo, em temas no governo passado não caíam. Esse tema é um tema que talvez não, quase certeza que não caia neste governo. Né? Então, por quê? Porque são fatores ideológicos que a gente entende como é que funciona, né? Quem é que faz a prova, quem é que coordena tudo isso. Entendi. Vamos encerrar o nosso programa. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi um privilégio tê-los aqui conosco na Chave do Enem. Espero que você, querido aluno, tenha se sentido mais vivo, se sentido mais potencializado para poder estudar e se preparar para essa prova que é tão importante. Muito obrigado e até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you